A violência nos jogos eletrônicos influencia a vida real? Estudos demonstraram que videogames violentos podem causar agressão, não violência. Além disso, qualquer videogame ou atividade competitiva pode causar agressão. Lauren Farrar, produtora da série do YouTube da Kid Learning, Above the Noise, afirmou, muitas vezes, após trágicos tiroteios em massa, ouvimos políticos atribuir a culpa a videogames violentos, mas a realidade é que a pesquisa realmente não apoia essa afirmação? Em geral, a violência geralmente se refere a danos físicos ou atos físicos que machucam alguém, como bater, chutar, socar e empurrar. Agressão é um termo mais amplo que se refere a pensamentos, sentimentos ou comportamentos raivosos ou hostis. Então tudo que é violento é agressivo, mas nem tudo que é agressivo é violento. Por exemplo, ficar frustrado, gritar, responder, discutir, todos esses são comportamentos agressivos, mas não violentos. A pesquisa sobre os efeitos dos videogames e do comportamento violento muitas vezes analisa essas formas mais brandas de comportamento agressivo. Um estudo revisado por pares em psicologia da violência determinou que a natureza competitiva de um videogame estava relacionada ao comportamento agressivo, independentemente de o jogo conter conteúdo violento. Os pesquisadores concluíram, como estudos anteriores não conseguiram equiparar os videogames violentos e não violentos em termos de competitividade, dificuldade e ritmo de ação simultaneamente, os pesquisadores podem ter atribuído muita variabilidade na agressão ao conteúdo violento. Um estudo de acompanhamento acompanhou estudantes do ensino médio durante 4 anos e chegou à mesma conclusão: a natureza competitiva dos jogos levou ao aumento do comportamento hostil. Os videojogos violentos são um bode expiatório conveniente para aqueles que preferem não lidar com as verdadeiras causas da violência nos Estados Unidos. Patrick Markey, Ph.D., professor de psicologia na Universidade Villanova, afirmou: a história geral é que as pessoas que jogam videogame logo depois podem ficar um pouco nervosas e espasmódicas, mas isso não altera fundamentalmente quem elas são. É como assistir a um filme triste. Pode fazer você chorar, mas não o deixa clinicamente deprimido. Os políticos de ambos os lados vão atrás dos videogames, é essa estranha força unificadora. Faz com que pareçam que estão fazendo alguma coisa. Videogames violentos parecem assustadores. Mas a pesquisa simplesmente não sustenta que exista uma ligação com o comportamento violento. Markey também explicou como os videogames são desproporcionalmente responsabilizados como culpados por tiroteios em massa cometidos por perpetradores brancos. A culpa dos videogames pode ser vista como um sinal de uma questão racial. Isso ocorre porque existe uma associação estereotipada entre minorias raciais e crimes violentos. Andrew Przybylski, Ph.D., professor associado e pesquisador sênior e diretor de pesquisa do Oxford Internet Institute da Universidade de Oxford, afirmou: os jogos apenas se tornaram mais realistas. Os jogadores de jogos e jogos violentos só se tornaram mais diversificados. E eles são tocados em todo o mundo agora. Mas o único lugar onde você vê esse tipo de narrativa ainda válida, que jogos e violência estão relacionados, é nos Estados Unidos. E, ao culpar os videogames pela violência, reduzimos o valor do discurso político sobre o tema, porque procuramos respostas fáceis em vez de enfrentar verdades duras. Hillary Clinton, J.D., ex-secretária de Estado e primeira-dama, tuitou: as pessoas sofrem de doenças mentais em todos os outros países do planeta, as pessoas jogam videogame em praticamente todos os outros países do planeta. A diferença são as armas. Estatísticas simples não apoiam a afirmação de que videogames violentos causam tiroteios em massa ou outros tipos de violência. Catherine Newman, Ph.D., reitora de Artes e Ciências da Universidade Johns Hopkins, explicou: milhões de jovens jogam videogames cheios de brigas, armas em punho e golpes corporais. No entanto, apenas uma fração minúscula dos consumidores se torna violenta. Um relatório do Serviço Secreto dos Estados Unidos e do Departamento de Educação dos Estados Unidos examinou 37 incidentes de violência escolar direcionada entre 1974 e 2000. Dos 41 agressores estudados, 27% tinham interesse em filmes violentos, 24% em livros violentos e 37% demonstraram interesse em seus próprios escritos violentos, enquanto apenas 12% demonstraram interesse em videogames violentos.
O relatório não encontrou uma relação entre jogar videogames violentos e tiroteios em escolas. Patrick M. Markey, Ph.D., diretor do Laboratório de Pesquisa Interpessoal da Universidade Vila Nova, afirmou: 90% dos jovens do sexo masculino jogam videogame. Descobrir que um jovem que cometeu um crime violento também jogou um videogame popular, como o Call of Duty, Halo ou Grand Theft Auto, é tão inútil quanto apontar que o criminoso também usava meias. Além disso, a violência armada é menos prevalente em países com elevado uso de videojogos. Um estudo dos países que representam os 10 maiores mercados de videojogos a nível internacional não encontrou nenhuma correlação entre jogar videojogos e assassinatos relacionados com armas de fogo. Embora a violência armada nos Estados Unidos seja elevada, os outros 9 países com maior utilização de videojogos têm algumas das taxas de criminalidade violenta mais baixas, e 8 desses países gastam mais per capita em videojogos do que os Estados Unidos. Muitos fatores de risco estão associados à violência juvenil, mas os videojogos não estão entre eles. A lista de fatores de risco para a violência juvenil do Cirurgião-Geral dos Estados Unidos incluía pais abusivos, pobreza, negligência, criminalidade na vizinhança, ser homem, consumo de substâncias e problemas de saúde mental, mas não jogos de vídeo. Um estudo revisado por pares descobriu até um efeito real e significativo do clima quente nos homicídios e agressões agravadas, mostrando que o calor é um fator de risco para a violência. Jogadores violentos de videogames sabem a diferença entre violência virtual no contexto de um jogo e comportamento apropriado no mundo real. Aos 7 anos, as crianças conseguem distinguir a fantasia da realidade e conseguem distinguir entre a violência nos videojogos e a violência no mundo real. Os jogadores de videogame entendem que estão jogando. As crianças veem violência fantasiosa o tempo todo, de Harry Potter e os Minions ao Pernalonga e Tom e Jerry. Sua capacidade de distinguir entre fantasia e realidade os impede de imitar a violência dos videogames na vida real. A exposição à fantasia é importante para as crianças. A empresa de brinquedos Fisher-Price declarou: fingir é mais do que uma brincadeira, é uma parte importante do desenvolvimento de uma criança. A fantasia não só desenvolve o pensamento criativo, é também uma forma de as crianças lidarem com situações e problemas que lhes dizem respeito. Em tempos de redes sociais, a prática de debate e argumentação para encontrar soluções coletivas parece ter sido esquecida. Não buscamos mais um espaço para discussão e construção de respostas, mas sim a satisfação de estarmos certos, mesmo que nossos argumentos sejam baseados apenas em nossas percepções pessoais e não tenham embasamento científico. Curiosamente, a evidência científica mais recente desmonta completamente a ideia de que jogos violentos induzem comportamentos agressivos. Em 2013, a Associação Americana de Psicologia conduziu uma pesquisa que comprova que videogames, incluindo os violentos, podem melhorar o aprendizado das crianças, a saúde e promover benefícios sociais. Recentemente, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, divulgou um estudo de 2019 que afirma não ter encontrado ligação entre jogos violentos e comportamento agressivo. A noção de que videogames violentos provocam agressão no mundo real é comum, mas não foi confirmada ao longo do tempo. Apesar do interesse de pais e políticos no assunto, a pesquisa mostrou que não há motivo para alarme, afirmou o pesquisador principal Andrew Przybylski, diretor de pesquisa do Oxford Internet Institute. Atualmente, o universo dos games é uma potência econômica global. É a paixão de muitos e o sustento de milhares. A essência deste universo é, e apenas, o entretenimento, assim como o cinema, que também se utiliza de narrativas violentas em alguns casos, os esportes e vários outros setores da vida moderna. A distorção dessa essência não reflete negativamente sobre o objeto em si, mas sim sobre nós, a sociedade. A história humana é marcada por várias guerras santas. E ninguém deveria considerar a ideia absurda de eliminar ou culpar a instituição mais influente de todos os tempos, a religião. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, um dos atiradores que cometeu assassinatos em uma escola em Santos em 2019, abandonou a escola porque não suportava mais ser zoado por causa das espinhas no rosto e apresentava comportamento depressivo após a morte da avó. Ambos passavam o dia jogando videogames.
De fato, a compulsão por games foi classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença na mesma categoria que o vício em álcool e drogas. Como tudo na vida, há também efeitos colaterais. Em suma, o que quero dizer é que o cenário envolvendo os atiradores é muito complexo para que se possa apontar um único culpado. Precisamos de menos histeria e mais reflexão. Sobretudo sociais. Desigualdade, educação e também o pouco discutido submundo da Dark Web, onde, inclusive, o ataque foi comemorado. Na época dos assassinatos na escola em Santos, a hashtag Somos Gamers Não Assassinos esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Uma comunidade inteira que se sentiu vítima de preconceito e decidiu lutar para ser reconhecida, mesmo que o processo seja lento devido ao abismo social e tecnológico cada vez maior que separa uma geração da outra. O debate é crucial para o progresso humano. No momento, o ideal é nos concentrarmos em formular perguntas mais complexas para obter respostas mais eficazes. Nessa perspectiva, deixo a minha: se as armas virtuais são vilãs, o que vamos dizer da tentativa de disseminação das reais? Muitos que criticam a violência dos jogos apoiam o armamento da população.